Começa agora o programa Gestão Legal. Conselho Nacional de Justiça. Um novo tempo para a justiça do Brasil. Confira os destaques desta edição. Conselho Nacional de Justiça convida novos juízes para coordenar projetos de tecnologia. Sistema do Conselho Nacional de Justiça registra mais de 3 milhões de bens apreendidos. Mutirão carcerário liberta 91 presos no Espírito Santo. Justiça de Rondônia bloqueia dinheiro da Prefeitura de Buritis para pagamento de precatórios. E ainda, ministro Gilmar Mendes apela a magistrados que se empenhem para cumprir a meta 2 e pede racionalidade ao Poder Judiciário. Notícias do dia. O ministro Gilmar Mendes pede a magistrados que se empenhem para reduzir a quantidade de processos na Justiça. O apelo foi feito nesta quinta-feira a todos os presidentes dos tribunais do país reunidos em Brasília. A reunião, convocada pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do Conselho Nacional de Justiça, foi para discutir as formas que deverão ser adotadas para o cumprimento da meta 2. Essa meta, criada pelo CNJ, determina que os tribunais deverão julgar até o final deste ano todos os processos distribuídos até dezembro de 2005. Só assim será possível avançar em outros temas mais específicos, proporcionando uma ação social mais efetiva do Judiciário. Durante todo o dia de ontem, os magistrados se reuniram em um workshop para discutir a metodologia que deverão adotar para julgar os processos ainda pendentes. Aos estados que conseguirem cumprir a meta, o ministro pediu que não parem por aí e que avancem no sentido de julgar também os processos distribuídos após 2005. O ministro Gilmar Mendes pediu racionalidade ao Judiciário, dando maior eficiência e celeridade sem que para isso seja preciso aumentar a estrutura física ou o número de juízes e funcionários. Mais informações sobre o assunto ainda nesta edição. Conselho Nacional de Justiça convida juízes para coordenar projetos de tecnologia. Os juízes Marivaldo Dantas e Paulo Cristóvão Filho vão participar do comitê para informatizar o Poder Judiciário. O objetivo é incrementar a atuação do Conselho Nacional de Justiça na modernização tecnológica do Judiciário brasileiro para acelerar e melhorar as atividades da Justiça. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça desenvolve 43 projetos que visam a criação de sistemas informatizados, como, por exemplo, o que permite o acesso automático de dados sobre o andamento de processos nos tribunais. Com o sistema de andamento processual unificado, vai ser possível, por exemplo, ter o número de processos que deram entrada nos tribunais, varas ou comarcas. Outro programa que o CNJ quer implantar é o Protocolo Integrado. Esse projeto vai permitir que advogados cadastrados no sistema encaminhem os pedidos a qualquer tribunal do Brasil pela internet, evitando assim o deslocamento até as unidades do Judiciário. Com o mesmo objetivo de evitar deslocamentos, o malote digital já funciona desde maio. O Conselho está trabalhando para aperfeiçoar esse projeto para que acelere o despacho de ofícios e memorandos pela internet. Uma outra novidade é a versão 1.10 do processo judicial digital, que é o Projude, que deve ser lançado em agosto. A nova versão mais avançada vai ser implantada nos 14 estados que já usam a versão original. Sistema do Conselho Nacional de Justiça registra mais de 3 milhões de bens apreendidos. Os dados são do último balanço do Sistema Nacional de Bens Apreendidos do período de 1º de janeiro a 3 de junho. Na lista estão carros, barcos, aviões e pedras preciosas, um patrimônio estimado em 316 milhões de reais. Entre bens apreendidos, o maior volume é de armas, num total de 32 mil armas de diversos modelos e calibres. Em seguida, vem as pedras e metais preciosos, com 1.975 apreensões, seguidas de 1.224 veículos. 70% desses produtos e equipamentos foram apreendidos em São Paulo. O Sistema Nacional de Bens Apreendidos foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro passado para monitorar as apreensões realizadas em procedimentos criminais.
O sistema contém informações sobre o valor, a localização, o depositário e o processo ao qual se refere o bem apreendido. Segundo o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Marcelo Berti, o objetivo do sistema é obter no país um cadastro único para garantir o controle de tudo que é apreendido em procedimentos criminais. Na lista de bens apreendidos estão também 304 imóveis, 12.735 substâncias entorpecentes, além de computadores, explosivos, animais e dinheiro em espécie. Os bens registrados no cadastro ficam armazenados até a conclusão do processo. O objetivo do sistema é fazer com que o dinheiro obtido desses bens seja convertido em recursos para financiar o combate à criminalidade no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça pretende ainda incluir no sistema os bens de contrabando apreendidos pela Polícia Federal. Mutirão carcerário liberta 91 presos no Espírito Santo. Esse é o resultado do mutirão coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, que começou no dia 28 de maio e já analisou 888 processos de presos provisórios. Desse total, 764 presos tiveram a prisão mantida e outros 18 receberam benefícios, além da liberdade, como trabalho externo, visita periódica ao lar e progressão da pena. Os primeiros processos foram analisados nos presídios das cidades de Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari, Vila Velha e Viana. Ao todo, 7 juízes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo atuam no mutirão e contam com o apoio de servidores, promotores e defensores públicos. Esse é um dos maiores mutirões já coordenados pelo CNJ, porque, além dos presídios, incluiu pela primeira vez os processos das varas da infância e juventude. Nessas varas, o mutirão analisou 780 processos e libertou 203 jovens internos. Desde agosto do ano passado, quando o Conselho Nacional de Justiça começou o projeto dos mutirões carcerários no país, mais de 2.200 presos foram soltos em cumprimento à lei de execução penal. Os benefícios que os detentos receberam já são mais de 3.200. Além da liberdade, os presos conseguiram trabalho externo, visita periódica ao lar e progressão da pena. Os estados que já foram ainda estão sendo atendidos pelo projeto são Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Alagoas, Espírito Santo e Tocantins. Em breve, o mutirão também vai ser levado aos estados da Bahia e da Paraíba. Justiça de Rondônia bloqueia dinheiro da Prefeitura de Buritis para pagamento de precatórios. A decisão foi tomada porque o município de Buritis descumpriu a ordem de pagamento de precatórios no valor de R$28 mil. Os precatórios são dívidas de estados, municípios ou da União, cujo pagamento é determinado pela Justiça. De acordo com a presidente do Tribunal de Rondônia, desembargadora Zelite Carneiro, a Prefeitura de Buritis não incluiu no orçamento de 2008 a determinação judicial, cujo pedido de pagamento foi enviado em 2006. O secretário de Fazenda de Buritis justificou a não inclusão do crédito no orçamento da Prefeitura, alegando que houve um erro na contabilidade, o que impediu o pagamento dos precatórios em 2008 e 2009. Já o prefeito Kenny Soares Rodrigues disse que desconhecia que os precatórios não haviam sido pagos. O desconhecimento do prefeito custou o bloqueio do dinheiro do município, o que acabou prejudicando toda a população de Buritis. De acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, a medida pode ser tomada quando a quitação é feita para um crédito posterior. Segundo a magistrada, o bloqueio da renda não garante o pagamento imediato ao credor, mas evita práticas irresponsáveis de administradores públicos. Justiça do Trabalho do Pará e Amapá garante pagamento de mais de R$1 milhão na Semana da Conciliação. Foram altos os valores pagos durante a conciliação da Justiça do Trabalho nos dois estados, R$1.654.000. Só o INSS pagou R$227 mil. As primeira, 16ª e 13ª varas do Trabalho de Belém tiveram o maior número de processos conciliados. A campanha de conciliação da Justiça Trabalhista, que busca resolver os conflitos
conflitos de maneira mais efetiva e implementou várias ações no Estado para colher os melhores resultados. A expectativa da conciliação do mês de junho promete fechar em números positivos, resolvendo a maior quantidade de conflitos possíveis. O feriado de Corpus Christi, a comemoração do Dia dos Namorados e os festejos de Santo Antônio não atrapalharam as audiências da conciliação nas varas do trabalho de Belém e de Macapá. Os interessados compareceram em massa à Semana da Conciliação, coordenada pela desembargadora Francisca Formigosa, presidente do Tribunal de Justiça do Pará. A conciliação da Justiça do Trabalho vai prosseguir até o final do ano. Advogados e partes interessados em conciliar podem pedir audiência na própria vara onde estão os processos, ou então pelo e-mail do projeto. O endereço eletrônico é conciliar@trt8.gov.br. Judiciário de Rondônia participa de reunião sobre capacitação em técnicas de entrevista forense. Será realizado em Brasília nos meses de julho e agosto o curso de capacitação em técnicas de entrevista forense, realizado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O curso faz parte do projeto de metodologias alternativas para inquirir crianças e adolescentes em processos judiciais. Ele atenderá 20 profissionais das áreas de serviço social e psicologia de todo o Brasil, que atuarão como multiplicadores nos tribunais onde trabalham. A capacitação abordará, de modo científico, o testemunho e a memória, técnicas específicas para obtenção de testemunho, sem traumatizar a criança, possibilitando que ela possa ajudar a polícia na identificação de possíveis agressores. No último dia 8 de junho foi realizada em Brasília uma reunião para definir a programação do curso. A equipe técnica da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Porto Velho, que participou da reunião preparatória, foi citada como exemplo de bom resultado obtido através do projeto Depoimento Sem Dano, que tem realizado as melhores perícias técnicas. Entrevista no Gestão Legal. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, se reuniu ontem em Brasília com os presidentes de todos os tribunais do país. Mais de 60 magistrados da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho vieram a Brasília para discutir a forma de acelerar os processos na Justiça para cumprir a Meta 2, que determina a todos os tribunais julgarem os processos que entraram na Justiça até dezembro de 2005. O ministro Gilmar Mendes convocou os presidentes de tribunais a realizarem uma espécie de quarentena antes de criarem novos cargos para juízes em todo o país. Segundo o ministro, os tribunais podem convocar juízes auxiliares durante o período para ajudar no julgamento dos processos. De acordo com o ministro, essa precaução recorre da expectativa de, com o cumprimento da Meta 2, o estoque de processos existentes no judiciário será automaticamente reduzido, o que acarretará em menos encargos para os magistrados. Quando nós fixamos esta meta, foi quando? Foi no início do ano, né? A ideia básica era estabelecer uma linha de corte. Nós sabíamos que alguns tribunais já estavam avançados no seu cumprimento, outros nem tanto. E acredito que isso é um grande teste para nós, para verificar a nossa capacidade de afetarmos, de desbastarmos o estoque. Os senhores viram pelo Justiça em Números que nós demos resposta aos processos que entraram. O número de processos que entrou, saiu, mas nós não conseguimos afetar o estoque. Então, estamos fazendo esse esforço agora com a meta número 2 para que possamos realmente dar vencimento a um número expressivo de processos. E se nós vencermos isto, certamente ainda vai ficar um estoque expressivo, mas isso vai nos revelar a necessidade de reorganização do judiciário, de alguma forma, e a nossa capacidade de afetar esse estoque. Quando uma dada região atinge um dado número de processos, logo vem o pedido para novas vagas de juízes. E eu tenho pedido que nós sejamos criativos, que nós tentemos fazer crítica para não darmos sempre esse passo. Então, se eu crio uma vaga ou
2 ou 3 de desembargador num dado TRT, por exemplo, eu nunca mais vou voltar atrás nessa criação. Isso é para sempre, né? Porque a burocracia tende a se expandir, né? É uma das leis de ouro do modelo. E eu entendo que esse número de processos que nós atingimos, embora ele venha sendo permanente, é um quadro de sazonalidade que vai passar com as novas medidas do TST, da Justiça Federal, do Supremo, do STJ. Nós vamos ter uma redução significativa de processos. Então, aquele argumento que justificou, muito provavelmente desaparecerá. Mas desaparece o argumento, mas não desaparece o cargo. Então, a necessidade de que nós sejamos criativos. Esse é um pouco o meu apelo. Desde que cheguei aqui, vocês viram, eu tenho me esforçado para não aumentar vagas de juízes e vagas nos tribunais, a não ser que elas realmente se revele extremamente necessário. E é por isso que também nós estamos aprimorando os nossos critérios e os conciliando com a Justiça do Trabalho. Gestão legal. Serviço. Estão abertas inscrições para a capacitação de juízes do Mato Grosso em Direito Penal. As aulas vão acontecer no período de 8 a 12 de julho na Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado, em Cuiabá. O curso aborda disciplinas na área de Direito Penal e Processual Penal, além de procedimentos processuais e execução penal. O diretor da Escola de Magistrados do Distrito Federal, desembargador Jorge Lopes, e o procurador de Justiça do Ministério Público da União, Petrônio Calmão, estão entre os professores convidados para ministrar o curso. A capacitação tem duração de 40 horas e faz parte do planejamento estratégico da Justiça do Mato Grosso para melhor desenvolver as atividades administrativas e jurisdicionais. A ficha de inscrição já está disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e podem ser feitas até o próximo dia 25 de junho. O endereço eletrônico é www.tj.mt.jus.br. Outras notícias do Conselho Nacional de Justiça você confere na nossa página www.cnj.jus.br. Nesta página, dentro do link Agência CNJ, é possível escutar e baixar o programa Gestão Legal. Qualquer emissora do país poderá transmitir o programa. Basta enviar e-mail para imprensa@cnj.jus.br informando o horário da transmissão. O programa Gestão Legal de hoje fica por aqui. A edição é de Elisabel Ferrichi. Sonoplastia de Kelly Berlink e Eliseu Caires. Produção de Manuela Silveira. Apresentação de Elisabel Ferrichi e Pereira Lima. Coordenação geral Marcone Gonçalves. Esperamos vocês amanhã. Até lá. Até lá. Você ouviu o programa Gestão Legal, uma produção conjunta da Assessoria de Comunicação do Conselho Nacional de Justiça e da equipe da Rádio Justiça.